Vamos lá, pessoal, vamos resolver agora o vestibular da UENG, né, da UEMG de 2019, a parte de Química. Vamos lá? Questão 31. Observe o aparelho esquematizado a seguir. Tem um gerador de energia, uma lâmpada e uma solução e uns eletrólitos aqui, né? A sinal alternativa indica corretamente a substância que, quando adicionada a quantidade adequada à água, poderia provocar um brilho muito intenso na lâmpada. Quem que ele dá aqui pra gente? O AgCl, sulfato de cálcio, nitrato de sódio e, aqui onde não dá para riscar, o sulfato de ferro, ok? E ele quer saber qual que vai ficar bem incandescente. Qual que vai ser essa molécula? Qual que vai ser essa substância? Tá, essa substância ela tem que ser um eletrólito forte. Isso quer dizer o quê? Que em solução, aqui ó, nessa soluçãozinha, ela tem que ficar com os íons livres, ok? Quando tem os íons mais livres, isso quer dizer que vai gerar uma luz bem forte aqui para essa lâmpada, perfeito? Então, aquela substância que ficar na sua fórmula molecular não vai gerar uma lâmpada bem incandescente, certo? A primeira aqui, o AgCl. Ele precipita muito fácil, você tem que saber isso perfeitamente. Normalmente os de prata, né? Acredito que seja isso. O sais de prata precipita muito fácil, certo? Então se ele precipita muito fácil, ele vai estar como? Na sua fórmula molecular. Vai ficar assim, ó, Ag, aí você coloca o tracinho assim, Cl, ok? Ele vai estar na sua fórmula molecular. Então não pode ser. O B, sulfato de cálcio. Ó, sulfato de cálcio, aqui se colocar em solução vai gerar hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e ácido sulfúrico, são dois eletrólitos fortes, então possivelmente, né? Só que aí eu tenho que saber se eles vão estar na sua forma molecular ou não. Então coloca aqui um talvez, certo? O nitrato de sódio. Agora o nitrato de sódio, que vai formar dois ácidos fortes, que é o ácido nítrico e o hidróxido de sódio, certo? É um ácido e uma base forte, certo? Então, possivelmente pode ser ele. E a D é aqui o FeS, né? Acho que é sulfeto de ferro, né? Sulfeto de ferro não é forte, certo? Ele não é forte, ele não é um eletrólito forte, porque aqui não vai formar um ácido forte nem uma base forte. Então não pode ser AD e nem AA, certo? Agora você tem duas opções para você acreditar qual que é. Robson, como é que eu vou saber qual que é? Bem, se você soubesse um pouco sobre esse conteúdo aqui de solubilidade, você vai saber que sais de nitrato, eles precipitam muito fácil. Olha aqui, ó, um sal de nitrato. Você está vendo a solubilidade dele? É muito alta, certo? Em grande parte. E olha aqui um sal de sulfato, certo? De sulfato. Então, é a letra B, ok? A letra B. É a letra C, certo? NaNO3. Perfeito? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Questão 32. Já é uma questão um pouco mais complicadinha, mas ela é bem legal. Vinagre é uma mistura homogênea cuja principal constituinte é o ácido acético. Olha ele aí, ó. Um estudante de química analisou uma amostra de uma garrafa de 500 ml de vinagre de maçã, em que no rótulo há uma informação que o teor de ácido acético presente é de 4,2 massa-volume, certo? Por cento. Considerando que o ácido acético é o único composto de caráter ácido no vinagre, analise as proposições sugeridas pelo estudante após a análise. Bem, a primeira, a molaridade do ácido acético na amostra é de 0,7 mol por litro. Tá, como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? A gente já tem uma informação muito boa. A gente tem a informação que ele tem 500 ml. Certo? E a outra informação é que ele tem 4,2% de massa-volume. Tá, o que é esse massa? Massa a gente sabe que é gramas. E esse volume, grande parte dos volumes que a gente vai encontrar, sempre vai ser em ml, tá? Então, quer dizer que a cada 4,2 gramas eu tenho quanto? Eu tenho 100 ml. Se uma garrafa tem 500 ml, é só fazer essa regrinha de 3 aqui, ó.
4,2 gramas vai para 100 ml, 500 ml eu vou ter quanto? Faz a continha, eu vou encontrar 21 gramas, certo? De ácido acético em uma garrafinha. Esse exercício, ele não me dá a molécula do ácido acético. Então, essa molécula aqui, vocês têm que saber já de cara qual que é a molécula do ácido acético, que é o CH3COOH, certo? Então essa daqui você já tem que chegar já sabendo no vestibular, não só da UENG, tá? Outros vestibulares cobram dessa forma aqui, ok? Se eu encontrei a gramas, agora para eu encontrar o número de mols, eu preciso encontrar o quê? A massa molar do ácido acético, certo? Então, podemos ver que eu tenho 2 carbonos, então 2 vezes 12, da onde sai esse 12? É o peso atômico do carbono. Se você não sabe o peso atômico do carbono, você vai lá na tabelinha periódica que a prova fornece. Mas carbono, hidrogênio e oxigênio, você já tem que chegar já sabendo na prova, ok? Então, 2 vezes 12 é igual a 24. Aqui nessa molécula eu tenho 4 hidrogênios, então 4 vezes 1 é igual a 4. Oxigênio eu tenho 2, se eu tenho 2 oxigênios vai ser 2 vezes 16, que dá 32. Soma isso aqui tudo, soma o 24, o 4 e o 32, eu vou encontrar que a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol, perfeito? Ok, se eu tenho a massa e tenho a massa molar, eu jogo da fórmula de número de mols, onde número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. A massa é de 21, a massa molecular é de 60, então 21 dividido por 60, eu vou encontrar 0,35 mol. Perfeito? 0,35. Ah, Robson, eu não dou conta de fazer essas contas, então aprende. Grande parte das contas de química eu tenho que fazer contas assim, certo? Onde eu tenho um número muito pequeno, um número com vírgula, ok? Eu não faço aqui passo a passo para ficar bem mais rápido, ok? E é bom vocês fazerem, certo? Então eu conto que o número de mols dentro dessa garrafa é 0,35 mol por mol, certo? E a concentração, qual que vai ser? Então eu tenho que utilizar essa fórmula, onde concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Esse volume aqui, ele está em litro, ok? Então, quando eu utilizar essa fórmula, esse volume que está em ml, eu tenho que converter para litro. Tá vendo aqui, ó, 500 ml, aqui eu coloquei 0,5. Como é que eu fiz isso? O prefixo mili, o m, ele equivale a 10 elevado a menos 3, certo? Então, se eu tenho 500 vezes 10 elevado a menos 3, é só andar com a vírgula. Olha aqui, ó, 1, 2, 3. Parou aqui, não parou? Então, 0,5. Ok? Então eu tenho 0,35 dividido por 0,5, certo? Onde eu vou encontrar 0,7 mol por litro. É isso que ele está me dizendo? É isso que ele está me dizendo. Então a primeira afirmativa está correta, certo? Vamos para a segunda. Ao titular 20 ml desse vinagre com hidróxido de sódio 1 mol por litro, foram gastos 500 ml da base? Tá, então vamos lá. Para fazer essa questãozinha aqui, eu tenho já a concentração do hidróxido de sódio e eu tenho a concentração de quem? Do ácido acético, perfeito? Então eu tenho que utilizar essa fórmula aqui, ó, C1V1 é igual a C2V2, a fórmula da diluição. Robson, eu posso fazer isso para todas? Não. Por que eu faço já direto aqui? Porque eu sei que essa reação do ácido acético, né, com hidróxido de sódio, esse NaOH mais H, eu vou colocar HAC aqui, certo? Ela é 1 para 1, certo? Ela é 1 para 1, então eu posso já utilizar essa fórmula aqui direta, perfeito? A concentração do ácido acético é 0,7, ele só utilizou 20 ml, então aqui eu posso colocar o 20 já direto, vou deixar tudo em ml. A concentração do hidróxido de sódio é 1 mol por litro, coloco aqui. Então, para saber que se foram gastos 500 ml, é só eu não colocar nada aqui, perfeito? Então, se você fazer 0,7 vezes 20 é igual a 1 vezes V, isso aqui vai dar 14 ml. Isso aqui vai dar 14 ml, deixa eu fazer a conta aqui com vocês. É só fazer 20 vezes 7, certo? Faz 20 vezes 7, isso aqui vai dar 0, 14, abre uma casa aqui, isso, dá 14 ml, perfeito? Então não é 50 ml,
certo? Então a opção 2 está incorreta. Vamos olhar aqui, ó, a gente já aluna a B e já anula a C, tá? Resta a 1 e a D. Vamos ver aqui que a D está falando. Uma cozinheira que utiliza 6,3 gramas de vinagre por dia durante 30 dias irá utilizar 9 gramas? Perfeito. 9 garrafas, não 9 gramas, 9 garrafas. Vamos lá. A cozinheira utiliza 6,3 gramas de vinagre por dia, ok? A gente sabe que uma garrafa tem 21 gramas, certo? Ela tem 21 gramas uma garrafa. Só que ela utiliza 6,3 gramas por dia. Então qual que vai ser o máximo que ela vai utilizar aqui, ó? É muito simples. É só eu fazer esse 6,3 vezes 30 que eu vou encontrar a quantidade em um mês que ela vai utilizar, certo? Então, se você fazer 6,3 vezes 30, eu vou encontrar 189 gramas. É isso que ele utiliza por mês, certo? Uma garrafa não tem 21 gramas, então é só fazer 189 dividido por 21, onde nós vamos encontrar 9. Esse 9 quer dizer 9 garrafas. Então, a terceira opção está correta. A 1, a 2 está incorreta e a terceira está correta. Logo, é a letra D. Certo? Perfeito? Uma questãozinha um pouco trabalhosa, demoradinha, mas ela é bem tranquilinha de fazer. Certo? Vamos para a questão 33? Óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis extraídos de plantas que são utilizadas na aromaterapia devido às suas propriedades analgésicas, relaxantes e estimulantes. As formas estruturais de alguns compostos dos óleos essenciais são apresentadas a seguir. É igual droga isso aqui. Considerando as formas apresentadas, assinale a alternativa correta. Ok, vamos lá. O que ele está dizendo na primeira? A reação de oxidação da hidroxila do linanol com permanganato de potássio em meio ácido produzirá cetona. Então, olha aqui, ó. O álcool de carbono terciário não sofre oxidação. Ele está dizendo quem? É o linanol, não tá? Ele está dizendo esse álcool aqui, ó. Esse álcool aqui, ó. Aqui, ó, um carbono bem aqui, certo? Com uma hidroxila. Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com um carbono aqui, com esse outro carbono e com esse outro carbono aqui. E nós sabemos que um álcool terciário não sofre oxidação. Então a A está incorreta, certo? A está incorreta. Um teste apropriado para diferenciar a citronelal aqui ó, o citronelal e o anetol é o reagente de Tollens. Vamos lá, olha aqui ó. O que é o reagente de Tollens? Ele reconhece aldeído, não só aldeído também, ele reconhece cetona, não é isso? Isso, ele reconhece cetona também, certo? Então, sim, tá correto perfeitamente, ok? Então, a letra B está correta. Ok, vamos lá. A C, solução de bromo li errado. Um teste apropriado para diferenciar o eugenol e o anetol aqui, né? É o teste de solução de bromo. Não, tá incorreto. Por quê? Porque esse teste de bromo aqui é para ver se tem insaturação. O eugenol, ele tem insaturação aqui e ele tem no anel aromático, certo? Então, se eu for utilizar o teste de bromo, tem que ser em uma molécula onde não tem insaturação. Só que o anetol, aqui ó, ele tem insaturação aqui e ele tem outras insaturações aqui. Logo, não tem como, certo? Solução de bromo encontra insaturação, porém as duas têm insaturação, certo? E olha aqui, ó, pessoal, aqui alguns testes, ok? Esse conteúdo aqui eu só vi na faculdade, eu não vi no ensino médio, certo? Então nesse slide aqui eu coloco alguns testes para você saber. Olha aqui, ó, o teste de adição de bromo e o teste de Bayer, diz que seja o mesmo, ele faz para encontrar insaturações. Le-Rosen-Fidelkraft é compostos aromáticos, para ver se tem compostos aromáticos na molécula. O teste de Brett, Tollens e Jones é para identificar aldeídos e cetonas, certo? E onde eu encontrei isso aqui? Eu encontrei nesse artigo aqui, ó. Esse artigo, não lembro se isso aqui é um artigo ou uma tese, agora no momento, mas eu encontrei foi nele aqui, certo? Perfeito? Vamos para a próxima, questão 34. Uma fábrica de sucos realizou análises físico-químicas em um laboratório de controle de qualidade do suco de limão com manjericão.
e do suco de tomate e obteve os seguintes resultados. O suco de limão com manjericão tem um pH de 2,3, pH ácido, né? E o suco de tomate, um pH de 4,3, ainda é ácido. E ele me deu um dado aqui, ó, que o log de 5 é igual a 0,7. Com base nos resultados, é correto afirmar que o suco de limão com manjericão é 2 vezes mais ácido que o suco de tomate. Vamos ver aqui, ó. O suco de manjericão, né? Ele tem 2,3. Se você multiplicar por 2, né? Eu sei que isso aqui não é o certo de se fazer, a gente vai encontrar 4,6. O suco de manjericão é 2 vezes mais ácido? Não, né? E o suco de tomate é 4,3. Não pode ser isso daqui, certo? Então a A tá errada. A concentração de hidroxila nos dois sucos é igual a 0. Não, né? Mesmo que eu estou no meio ácido, eu ainda tenho algumas hidroxilas. Mesmo sendo poucas, ainda eu tenho. Então a B está errada, ok? C. No suco de tomate, a concentração de H+, dividido por OH- é igual a 1? Não, né, pessoal? Nenhuma substância onde as concentrações de H+ e hidroxilas forem iguais, igual a 1, isso quer dizer que eu tenho um pH igual a 7, certo? Então, não pode ser. A gente vê que o pH deles é diferente. Então, a gente anulou a A, B, C, só sobrou a D. Vamos lá. A D. A concentração de H+ no suco de limão com manjericão é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Ok? Tem essa fórmula aqui, ó, que pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? Da concentração de H+. Eu tenho pH, não tenho? É 2,3. Então eu jogo 2,3 aqui, é igual a menos log da concentração. Quando a gente está utilizando o logaritmo, eu posso utilizar essa propriedade aqui, ó. Essa base aqui não está mostrando nada, então ela é 10. Ok? Esse 10, ele passa para o outro lado aqui, ó, ele vem para cá, ele sobe esse número e ainda fica negativo. Por que ele fica negativo? Porque eu tenho um menos aqui, ok? Então fica 10 elevado a menos 2,3 é igual a concentração. Na prova, você não tem calculadora, então não tem como trazer conclusões com esse número aqui. Só que eu posso fazer o inverso, ok? Eu posso colocar pH é menos log de 5 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Ok, ele não me deu o dado que o log de 5 é igual a 0,7. Ok, ó, log de 5 é igual a 0,7. A base aqui não é 10. A base aqui não é 10. Ela passa agora para o outro lado, onde ela sobe esse número. Então, 5 é igual a 10 elevado a menos 7. Ok? Se aqui eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 3, eu vou substituir esse 5 por quê? Por 10 elevado a 0,7 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Então, eu tenho o mesmo número, certo? Só as potências que é a diferença. O que eu posso fazer aqui? Somar. Então, menos 3 mais 0,7. Mais 0,7, ok? Quanto é que dá isso daqui? Quanto é que dá isso aqui? 2,3 negativo, ok? Então dá 10 elevado a menos 2,3, certo? Olha o 10 elevado a menos 2,3 aqui, ok? Um pouquinho complicadinho fazer isso daqui, um pouquinho trabalhoso, mas dá certo. Logo é a letra D, perfeito? Vamos para a próxima questão, questão 35. A nicotina, um dos principais constituintes do cigarro, é um alcaloide encontrado nas folhas do tabaco, planta originária das Américas, sendo a molécula responsável pela dependência. Sua composição percentual em massa é 74,1% de carbono, 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula mínima da nicotina, ok? Então é uma questão de fórmula mínima, conteúdo do primeiro ano do ensino médio, ok? Quando ele não me dá a quantidade em gramas, eu posso colocar que essa quantidade é 100 gramas, ok? É 100 gramas, perfeito? E se em 100 gramas eu tenho de nicotina, eu tenho 74,1%, então eu tenho 74,1 gramas de carbono, 8,6% de hidrogênio, então eu tenho 8,6 gramas de hidrogênio, e 17,3% de nitrogênio, então eu tenho 17,3. Aqui tá 4, mas era para estar 3 aqui, hein?
17,3 gramas de nitrogênio. Perfeito? E eu tenho que utilizar agora essa fórmula. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Para quê? Para eu encontrar o número de mols de cada moléculazinha aqui, de cada elemento. Eu vou lá na tabela periódica, se você não sabe o peso dele. O carbono ele é 12, o hidrogênio é 1 e o nitrogênio é 14. E eu vou dividir. Então, 74,1 dividido por 12, eu vou encontrar 6,18 mol. 8,6 dividido por 1, então eu vou encontrar 8,6 mol. E 17,4 dividido por 14, onde eu vou encontrar 1,24 mol. Depois de você encontrar isso, você vai dividir pelo menor número de mols que você tem. Quem que é ele? É o nitrogênio, não é? É o nitrogênio. Esse daqui é do nitrogênio, 1,24. Então, a gente vai fazer o quê? Ixi, a bateria acabando. 6,18 dividido por 1,24. Nós vamos encontrar 5. 8,6 dividido por 1,24. Nós vamos encontrar 7. E 1,24 dividido por 1,24. Nós vamos encontrar 1. Ok? A gente encontra essa opção C5, H7, O1. A gente encontra? Olha aqui, ó. Letra A, C5, H7, N1. Nossa, por que coloquei aqui um O que é N? N1, perfeito? Letra A. Tranquilo essa questãozinha? Vamos para a última, questão 36. Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. A química orgânica é fundamental para o desenvolvimento de novos fármacos e o crescimento da indústria farmacêutica. Dois dos principais ativos de medicamentos mais utilizados pelos brasileiros são ilustrados a seguir. Então, o sildenafil e o fluoxetina, ok? Então, ele dá essas duas moléculas para a gente. Em relação aos compostos apresentados, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Vamos ver qual que é a correta. A fluoxetina não possui atividade óptica. O que é atividade óptica? Quer dizer que tem carbono quiral. A fluoxetina não possui atividade óptica. Então, ele está dizendo que essa molécula não tem carbono quiral. Vamos ver se ela não tem carbono quiral? Olha aqui, ó, já vou aqui no meio, aqui, ó, bem no meio, colocar um carbono aqui, ó. O carbono faz 4 ligações. Então, à esquerda ele está ligando com oxigênio, ok? Embaixo ele tem uma cadeia grande, ok? Uma cadeia bem grandinha, aromática. Num lado ele vai ter uma cadeia também grande e com uma amina aqui. E então ele só fez 3. E aqui em cima ele vai ter um hidrogênio. Eu tenho 4 ligandos diferentes. Se eu tenho 4 ligandos diferentes, eu tenho um carbono quiral com atividade óptica. Então a A está errada. As funções orgânicas presentes no sildenafil são amina, amida, éter, tiol. Vamos lá. A sildenafil, ela tem amina? Tem, olha aqui, ó, ela tem uma amina aqui, certo? Uma amina aqui. Amida, olha a amida aqui, tem uma amida aqui, certo? E éter, sim, eu tenho um éter aqui, ó, carbono ligado ao oxigênio a outro carbono. Eu tenho o tiol. O que é tiol? É enxofre ligado a hidrogênio, ok? Aqui eu tenho um enxofre, perfeito. Só que esse enxofre aqui faz todas as ligações possíveis, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações, certo? Aqui eu não tenho SH, então não pode ser AB, perfeito? Não é A. A C. A fórmula molecular da fluoxetina é CH7H18F3NO. Sim, é a correta. É só contar a quantidade de carbonos, certo? Contar a quantidade de carbonos e depois contar a quantidade de hidrogênios, certo? Aqui eu fiz perfeitamente a forma dos hidrogênios. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu tenho 16 carbonos. Ah, não. 16 não, esqueci esse aqui. 17. Então eu tenho, acho que foi esse daqui, 17. Então eu tenho 17 carbonos. Hidrogênios, eu tenho que ver as ligações, quantas ligações cada carbono está fazendo. Aqui ele está fazendo
uma ligação, então ele tem 3 hidrogênios. Aqui ele já está fazendo 2, então ele vai ter 2 hidrogênios. E eu faço isso para a molécula inteira. Assim eu vou encontrar a quantidade de hidrogênios, que vai dar 18. Ele está dizendo que tem 3 ferros. Tem 3 ferros? Eu posso analisar aqui que eu tenho 3 ferros. E nitrogênio, eu tenho nitrogênio e um oxigênio. E é a correta. Se você for fazer a D, você vai ver que está faltando hidrogênio, ok? A quantidade de hidrogênio está incorreta. Logo, é a letra C. Perfeito? Essa foi a última questão e até mais.